Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Efésios 2, que nos diz assim, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: Ele vos deu vida quando estávamos mortos por delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós viviam em outro tempo e impulso dos desejos da vossa carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira também como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, e com ele nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele ressuscitou e fez-nos assentar-se nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e supremas riquezas de sua graça com a sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não provém de vós, pois é dom de Deus. Até o versículo 8, irmãos. Paulo, ele nos fala que outrora nós éramos errantes, nós não conhecíamos a misericórdia do Senhor, nós éramos tão falhos, nós ficávamos no nosso desejo da carne, fazendo tudo o que desagrada o Senhor, a todos os desejos que outrora nós servíamos, a Satanás, que hoje os filhos da desobediência servem também. Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem noção que você não pode viver assim. O Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos mostrando o caminho que nós temos que viver. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele é guiado pelas setas de Satanás, mas ele não sabe disso, porque o inimigo não deixa ele perceber que o inimigo coloca coisas na mente dele, o inimigo engana ele para que ele não venha perceber que o inimigo está usando ele. Então o Senhor diz agora assim: olha, juntamente com vocês, pela graça que Deus tem dado, vocês são salvos. Mas nós temos que entender também, irmãos, que não é somente pela graça, é algo muito mais do que isso. Não é apenas você ter fé. Então se eu tiver fé, eu vou me salvar. Não, mas se você tem fé, você precisa ter obras, até porque Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, nos diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, que é como eu expliquei para vocês, aquela pessoa que está no mundo não tem o Espírito Santo de Deus, está morto. Assim também a fé sem obra é morta. Por quê? Porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você vai começar a andar nos caminhos do Senhor, e o Senhor, ele precisa de você para trabalhar na obra. Então ele não permitiu que os anjos viessem pregar, mas que ele nos usa para pregar a palavra, assim como Deus está me usando para pregar essa palavra para você. Então o Senhor necessita de servos para poder pregar a palavra, para poder fazer a obra dele. Mas existe também
Vai existir também pessoas que vão conseguir se salvar, mas não terão obras. Aí nós temos um exemplo daquele bandido na cruz. O cara fez tudo de errado, né? Só Deus sabe o que ele fez, mas ele era pecador. Até porque ele diz assim: Senhor, nós somos pecadores. Ele repreende o outro porque ele diz que nós somos pecadores, mas ele não é. Senhor, lembra-te de mim lá na minha glória. Então o Senhor falou: hoje mesmo tu estarás comigo lá na glória. Então esse bandido, ele não tinha obra nenhuma, porque ele se converteu naquele exato momento. Então pode acontecer situações assim, não como bandido, mas com certeza já aconteceu muitas e muitas vezes com outras pessoas, do Senhor levar um servo naquele exato momento que aconteceu um acidente, né, com a pessoa ali. Você que está ouvindo isso deve ter acontecido com você. A pessoa sofreu um acidente, você foi lá e orou pelaquela pessoa e falou: você quer aceitar Jesus? E ele disse: você crê em Jesus? E daí a pessoa está ali quase morrendo. Sim, eu creio em Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê em Deus? Você crê em Jesus, que Ele pode te salvar? Você se arrepende dos seus pecados, e ali Deus dá tempo ainda para aquela pessoa assim pensar na mente dele: Deus, me ajuda, eu peço perdão pelos meus pecados, e ali a pessoa morre. Exatamente como aconteceu com o homem que estava na cruz junto com Jesus. Então há situações assim que as pessoas também podem se salvar sem obra, só que a diferença é que assim, existe um galardão, porque Deus é justo. Existe o galardão. O Senhor, ele fala em Apocalipse: eu venho com o meu galardão para recompensar aos meus servos. Mas a diferença é que ele vai ganhar a salvação, mas ele não vai ter a recompensa do galardão, porque o galardão é referente às obras que a gente faz aqui nessa terra. Mas como é aquela parábola em que o Senhor chama pessoas para trabalhar na obra, e elas trabalham desde manhã, isso que significa trabalhar a vida toda, e quando ele chama aquelas pessoas depois na parte da tarde, e diz para elas: vocês venham trabalhar na minha obra. E o Senhor, ali ele está falando de pessoas que já eram de berço e pessoas que vieram depois para trabalhar na obra, mas eles reclamaram porque eles ganharam a mesma quantidade em dinheiro. Essa mesma quantidade em dinheiro, que significa, quer dizer, é a salvação. Então existe também essa situação que a pessoa pode alcançar a salvação no leito da morte, mas não vai ter a recompensa do galardão, mas terá a salvação. Olha, irmãos, eu sou bem sincera para vocês. Se isso viesse a acontecer comigo, que não é o meu caso, né, de eu conhecer a Jesus no leito da morte, mas com certeza eu não me importaria nem um pouquinho com galardão. Eu estando com Jesus lá na glória, nossa, é tudo que a gente quer. Mas nós que Deus escolheu para trabalhar na obra, como eu trabalho na obra, você trabalha na obra, então o Senhor diz para mim e diz para você: aquele caso do bandido na cruz é uma exceção. Não vá querer você dizer, recém-convertido aí: então vou continuar no mundão aqui, e daí quando eu estiver no leito da morte, eu já escutei que a irmã falou ali, então no leito da morte eu vou lá e me arrependo. Não, aí você está totalmente enganado, porque Deus conhece os teus caminhos e está vendo que está fazendo de propósito. Aí pode esquecer que Ele não vai aceitar isso. Então tira isso da tua cabeça, tá? Porque foi assim que uma vez Deus me usou num ponto de ônibus
para falar com uma mãe e uma filha. E Deus fez com que elas entendessem e que pudessem entender que elas tinham que fazer a obra. O que dava para entender é que elas ficavam só na igreja e não faziam uma obra. Então ali Deus me usou para falar com elas e que quem está aqui na terra, quem é servo de Deus, tem que fazer a obra, porque você já aceitou Jesus. Jesus necessita, Jesus precisa de você. Jesus não vai descer pessoalmente, ele veio pessoalmente sim. Ele veio como Nazareno, ele pregou a palavra, mas ele teve o tempo determinado dele aqui na terra. Assim como nós temos o nosso tempo determinado na terra também. Porque o Senhor falou para os apóstolos, ide e pregai a minha palavra. Então eu preguei para vocês agora, essa palavra que eu preguei, ide e pregai a todos. Todos aqueles que aceitarem e crer serão salvos. Mas não é só crer. Aquele que está na obra tem que fazer a obra do Senhor. Mas você vai dizer, irmã, mas eu tô aqui perdido, eu nem sei o que eu faço, eu só vou na igreja, Deus não fala comigo. Mas, irmãos, no tempo certo, Ele vai mostrar para você. Olha, minha filha, eu te chamei para levita, eu te chamei para ser mestre, eu te chamei para ser uma missionária e você vai pregar, você vai ser uma ajudadora, você vai ajudar as outras pessoas. Você vai ser Deus vai escolher você, aquela irmãzinha que tá sempre sorridente, aquele irmãozinho que tá sempre sorridente, vai colocar na porta ali, né, para estar recebendo os irmãos ali na igreja, na porta da igreja. E tem os irmãos que são mais sérios, tem uns irmãos que já são mais sorridentes, né? Então Deus vai te escolher para colocar lá na porta, Deus vai te escolher também para trabalhar com as crianças. Então, no tempo dele, depois que ele te aperfeiçoar, depois que ele te ensinar, você tem que ter um preparo primeiro. Jesus, ele primeiro, com 30 anos, ele foi se preparando. O Espírito Santo foi ensinando a Jesus, né? E depois disso, ele se batizou. E a palavra fala que depois que ele se batizou, ele foi para o deserto ser provado. E depois ele começou a obra. Então, é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos prepara primeiro. E depois ele nos leva para o deserto para provar para nós mesmos se nós temos capacidade de viver na obra ou não, se a gente tem fé realmente, porque a gente não tem que provar nada a ele, é para provar para nós mesmos, porque ele já sabe se a gente vai ficar na obra ou não vai. Então ele tá mostrando para nós mesmos, ó, eu vou mostrar para você mesmo se você vai querer ficar nos meus caminhos. Aí você vai para o deserto, depois que você vai para o deserto, Deus te prepara no deserto. Ali você tem todo o conhecimento, você vai buscando a palavra e vai se santificando, e aí o Senhor te leva para a obra. Então é assim. Então são exceções sobre o bandido na cruz. Então, como Deus é justo, Ele vai vir com o galardão para dar a cada um segundo as suas obras, tanto as obras más quanto as obras boas, porque quando ele vem com o juízo dele. Então aqueles que têm as obras boas, que são os servos de Deus, irão com ele, mas aqueles que as obras eram malignas, que faziam a vontade do inimigo, que é Satanás, aí eles vão ter a recompensa da condenação eterna. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, pela sua infinita bondade e rica misericórdia, Pai. Porque, Senhor, meu Deus, sem ti, Pai, nós não somos nada. Sem a tua misericórdia, nós não somos nada, meu Deus. Oh, Pai querido, nos ajuda dia após dia, Senhor, para que possamos ficar firmes, Senhor, na Tua obra, Pai.
Senhor, nos orienta, que teu Espírito, Senhor, continue nos mostrando, Senhor, o caminho. Nos ajude, Senhor, a suportar, Pai, as provações, meu Deus, para que possamos trabalhar, Senhor, na tua obra, Pai. Pois o Senhor tem escolhido a muitos, mas poucos aceitaram o seu chamado, meu Deus. O Senhor tem chamado a muitos, Senhor, mas aqueles que aceitaram, Senhor, o seu chamado, meu Deus, fortalece, Senhor, na tua presença, Pai. E mediante a tantas e tantas provações e lutas, Senhor, que nós estamos passando, mas Tu és fiel, Senhor, porque Tu falas sempre conosco. O Senhor sempre nos dá esperança quando clamamos o Teu nome. E assim eu te agradeço, meu Deus, porque Tu é bondoso e misericordioso, Senhor, e fiel, Pai, quando clamamos, Senhor, pela Tua presença. Amém.